O programa Conversa com a Fonte dessa semana está discutindo a internet. Os nossos convidados são o advogado Fernando Pérez, o empresário e consultor de internet Eduardo Guide Manuel e também participa da entrevista a jornalista e editora de tecnologia do Jornal Gazeta do Povo, Cíntia Scheffer. Quase todo mundo que nos assiste, provavelmente todos aqui, fazem parte de alguma rede social. Vamos dar uma olhadinha sobre o que é isso. Hoje em dia é difícil encontrar quem não tenha pelo menos um perfil numa das redes sociais. Eu, na verdade, tenho 3 das mídias sociais: o Facebook, o Twitter e o LinkedIn. Até aí, nenhum problema. O problema mesmo é o modo como algumas pessoas usam essas mídias sociais. Colocar fotos inadequadas, comentários ambíguos, piadinhas de gosto duvidoso. E isso está sendo visto por pessoas que essa pessoa nem faz ideia. Nesse caso, um perigo não só para a imagem pessoal, mas também para a carreira. É sempre muito importante que um profissional ele pense a maneira como ele quer ser visto e percebido pelo mercado. Entre as redes sociais disponíveis na internet, uma delas tem como objetivo principal a visibilidade profissional e a construção de uma rede de contatos. É o LinkedIn, que já é utilizado no Brasil por boa parte das empresas na hora de buscar no mercado um novo profissional. A construção dessa rede social, ela é 100% profissional, ela é voltada para a carreira. Então ela já não permite que o seu usuário faça certas colocações desnecessárias. E é justamente por isso que o internauta deve tomar certos cuidados ao criar a sua conta. Afinal, o currículo pode ser visto e analisado por possíveis empregadores. As pessoas elas precisam tomar muito cuidado, né? Com a informação que ela coloca, sabendo que toda a informação que você coloca dentro de uma rede social, ela tem um impacto na tua vida e o impacto não é de curto prazo, é de longo prazo, porque as informações dentro da internet como um todo, elas vão ficar armazenadas ali por muito tempo, né? Então, o reflexo que isso pode provocar na vida de um profissional, desde no início de carreira ou numa carreira mais intermediária, pode ser bastante prejudicial. Cíntia? O que a gente vê é que os brasileiros, principalmente, são fãs número 1 assim, das redes sociais, né? O Orkut já foi dominado e agora o número de brasileiros cresce bastante no Facebook. Eu achei interessante que eles falaram da questão de se preocupar com o que vai escrever, né? Eu acho que as pessoas precisam estar atentas, que às vezes elas não percebem que elas são responsáveis por aquilo, né? E elas mesmo podem criar, podem estar fazendo algum crime, né, de difamação, ou mesmo falando alguma coisa e vai ficar registrado lá por muito tempo, né, Fernando? Você também, a gente pode acabar... Imagine se você está procurando, né, informações a respeito de uma pessoa que você fez uma entrevista, pretende contratar, e você vê em uma das comunidades: eu odeio acordar cedo, odeio meu chefe, não gosto de fazer aquilo, gosto de fazer isso. Então, na verdade, a nossa vida íntima, a nossa vida, ela é nossa, justamente. A vida íntima é para você guardar para você mesmo, né? Então, a nossa vida profissional é muito atingida pelo que nós fazemos na internet. Às vezes, quando você usa, por exemplo, um e-mail corporativo, um e-mail da empresa, você tem que tomar cuidado nas informações que você vai transmitir, que você vai repassar para outras pessoas. Se você vai emitir uma opinião pessoal a respeito da empresa também, que seja cuidadoso, que seja moderado ao extremo, porque isso vai ficar guardado na internet. Uma informação hoje postada, dependendo da abrangência que ela tiver, pode dizer que é impossível que ela saia da internet. Ela pode ser replicada, né, retweetada, como as pessoas dizem, repostada. Ela pode percorrer o mundo e ainda continuar daqui a 10 anos ali na internet. E você não tem ideia de quem está vendo também, você né? Você não tem ideia de quem está vendo. Não tem a dimensão da quantidade de pessoas que está tendo acesso àquilo, Exato. né? Às vezes você tem aquele sentimento de anonimato. Mas ninguém que eu conheça, meu chefe, o meu amigo, ele não vai ver. Mas a abrangência ela é tão grande, ela é tão imediata, tão rápida e fácil, que isso pode atingir um tamanho muito grande sem a gente querer isso, né? As empresas realmente hoje usam as redes sociais para contratar funcionários e não apenas os sites profissionais, vão também nos Orkut, nos Facebook, para saber alguma coisa mais do funcionário? A maioria dos departamentos de recursos humanos vão, sim, nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, mas também no Orkut, no Facebook, para ver o que o pessoal fala na sua intimidade informal, assim, né? Eu queria, Erivelto, chamar a atenção para 2 coisas de redes sociais opostas, diametralmente opostas. Primeiro é perfis falsos. Não só, eu acho que eu desencorajo qualquer pessoa a ter um perfil pirata, si próprio, ou que cuide quando observar
se aquele perfil daquela pessoa, daquela empresa, é verdadeiro, para não ficar perdendo tempo com aquilo ali e, eventualmente, denunciar. Quando vê um perfil falso, é bom que denuncie para a própria rede social, para os administradores, para a gente ir podendo fazer uma depuração disso, né? Agora, o lado corporativo tem outras coisas interessantes e fascinantes. Se você vai ao Facebook, por exemplo, e você procura Walt Disney, aí você vê as organizações Walt Disney, as diversas páginas que tem no Facebook, tem quase 150 milhões de seguidores, dos 600 milhões do Facebook. É verdade que aí alguns são dobrados, mas aí você vai ver por produtos do Walt Disney, por exemplo, tem o Toy Story 3, ele tem 17 milhões de seguidores. Esses são únicos porque você não pode duplicar naquela página. Muito bem, na verdade não é para curtir o Toy Story 3, o que eles estão fazendo é pegar subsídios de 17 milhões de pessoas para o Toy Story 4. Aí você vai dizer assim, não, mas isso aí é a Disney, que tem um mega hiperpoder, né? Aí você começa a ver, tem lanchonetes que começam a lançar produtos, serviços no seu entorno, na sua vizinhança, e começam a pegar a audiência, começam a pegar referência dos clientes. O cliente está lá, ele normalmente já está conectado com um smartphone, um laptop, vai num café, uma coisa assim. Enquanto ele está comendo, ele está bebendo, ele pode estar fazendo um comentário bom ou mau. Mas então, esse lado do uso corporativo das redes sociais, para quem já percebeu essas alternativas, é muito interessante. Você tem um potencial muito grande de crescimento e de sentimento em tempo real do que o seu mercado, a sua audiência, a sua plateia está sentindo. E muitas empresas de todos os tamanhos, em todos os países, estão tirando vantagens bastante grandes em termos de redes sociais. Eu acho que o consumidor também já está aprendendo a tirar vantagem disso, né? A gente já tem mais voz, já pode reclamar nas redes sociais, já pode transformar, né, expandir mais essa nossa reclamação. Ou seja, está diminuindo a mentira. Né? E Cíntia, você falou aí em consumidor, então vamos mostrar agora uma reportagem que fala exatamente das compras coletivas. Ela foi feita pela repórter Francine Souza, lá de Foz do Iguaçu. O mundo a um clique. Jorge não precisa sair da frente do computador nem para gastar dinheiro. E se tem desconto, todos os colegas de trabalho também ficam sabendo. A mania por aqui são sites de compras coletivas. Dependendo do tipo da compra, até se juntar com os amigos, que nem no caso apareceu em locais ali como restaurante, você acaba combinando, cada amigo faz uma compra e você vai depois do expediente fazer um happy hour. Funciona assim, uma empresa anuncia um produto ou serviço com muito desconto. O cliente cadastrado recebe a oportunidade por e-mail ou consulta no próprio site. Você vê uma pessoa comprando, ela comprou e usou, fala, também quero comprar. Você vê lá a questão de desconto, porcentagem, já os dedinhos já coçam para estar utilizando o site e fazendo o acesso da compra. Tem cupons de desconto em salões de beleza, lavagem do carro, compra de produtos, em bares e restaurantes. Os vales ficam sempre à mão. Aqui na bolsa sempre fica guardadinho, quando precisa, numa hora de necessidade a gente já tem em mãos. Alguns sites nacionais chegam a receber milhões de visitas diárias. Pela comodidade, cada vez mais consumidores vêm fazendo compras pela internet. Comprei, aí um celular. Ainda falou assim, só depois que pagar, né? A minha amiga vai imprimir pra mim agora meio-dia, eu vou pegar na casa dela e vou pagar, daí eu não sei. Primeira vez que eu comprei, não sei se vai dar certo ou não. Eu sempre faço uma confirmação, pesquiso para ver se o site realmente é confiável, né? Mas a gente viu ali a consumidora dizendo que o dedinho coça, né? As mulheres já é sempre assim, né? Vê uma oferta, já vai atrás. Mas essa coisa de compra coletiva dá muito problema, né? Ela dá muito problema porque às vezes as pessoas elas acabam comprando por impulso, não leem algumas informações importantes, como a data de validade da compra, como algumas condições que são necessárias. E também pela questão da febre, muitas pessoas acabaram indo na onda, criando sites, muitas empresas quiseram anunciar e muitas vezes não se estruturaram para isso. Então elas vendem uma grande quantidade de produtos a baixo preço em uma pequena quantidade de tempo, que tem que entregar esses produtos, fornecer esses serviços em algumas semanas, alguns dias.
Então, a preparação para você, empresa, participar de uma compra coletiva, ela deve existir. Na hora que você compra, também analisar as condições, qual que são os valores reais, qual que é o desconto oferecido, como que você vai poder usufruir, e muito importante, são às vezes os termos de uso, né? Às vezes nós lemos, compramos e não sabemos o que estamos comprando, não lemos as regras, que às vezes elas não estão tão implícitas no site, mas esse cuidado, observar e não agir por emoção, mas simplesmente pela necessidade, seria uma grande ajuda aí para evitar problemas entre esses sites, as empresas e os consumidores. Cíntia, você até por força de profissão tem que experimentar isso, né? Você consegue resistir a isso? Você já teve algum problema com o site de compra? Como é que você orienta os leitores quando faz esse tipo de matéria? A gente tem recebido uma porção de reclamações, assim, até porque o número de sites cresceu muito, a gente vê muito site novo, acho que todo dia a gente recebe informação desses sites novos. Então eu acho que a recomendação é mais ou menos como das lojas normais, né? Conhecer primeiro, saber se tem credibilidade, se é realmente um site verdadeiro. A gente já viu vários casos de sites que não existiam, de gente vendendo coisas que não existiam. Então acho que é a mesma recomendação para quando você vai comprar numa loja virtual, né? Saber se ela tem credibilidade, talvez conhecer o produto também antes. E como será que eu posso conhecer essa credibilidade da empresa, né? Simplesmente eu pego o endereço, o site, e jogo num site de buscas, como o Google, por exemplo. O que vai acontecer? Outras pessoas que tiveram experiências similares, positivas ou negativas, certamente já fizeram algum comentário. Aquele site é bom, essa empresa, eu tive um bom atendimento, um bom serviço. E se forem informações negativas, também a possibilidade de você encontrar elas também são grandes, né? Agora, na regra geral, os grandes sites de compras coletivas oferecem produtos e serviços muito bons, com ofertas bastante boas. A gente tem que saber efetivamente o que está comprando. O que há nesse caso, talvez, é a velocidade do que atingiu uma quantidade enorme de sites e também um volume expressivo de... Isso em menos de 2 anos, né? Um ano e meio, mais ou menos, elas praticamente não existiam, né? Então, até você poder fazer um processo de depuração ou autodepuração que o mercado faz, isso leva algum tempo. Mas a gente deve estar preparado, porque a internet e o mundo digital é essencialmente isso, ele vive de ondas, vão aparecendo coisas novas, daqui a pouco tem coisas novas que já estão aparecendo por aí. Quando você se der conta, você está envolvido, né? Então aquelas pessoas que até certo ponto são pioneiras na adoção, às vezes podem pagar um preço um pouco mais alto, mas também tem as melhores oportunidades. Depois que o mercado amadurece e se estabiliza, as coisas ficam mais fáceis de entender e mais fáceis de administrar. Mas talvez fique um pouco sem graça pela própria dinâmica do mundo digital, porque aí já vem a nova onda, o pessoal está aderindo, você não está nessa, então vamos lá. Então é um mundo assim, é muito rápido, né? A geração que nasceu nesse milênio, provavelmente ela vai ter que ter uma abordagem radicalmente diferente, porque eles já foram acostumados com a internet, já foram acostumados em acessar, em conversar, em chats e tal, e daqui a pouco você não vai ter mais o teclado, você tem telas sensíveis ao toque, você tem soluções de reconhecimento de voz, você não vai precisar escrever, então a dinâmica da comunicação também muda, né? O que acontece é que nós que vivemos na era pré-internet, nós tendemos a fazer comparações, o que era antes e o depois, né? E agora não, agora a gente já está... o durante. O durante. E tem as pessoas que não viveram antes. É a mesma coisa que você explicar para a maioria dos jovens que tem menos de 25 anos, por exemplo, tinha uma época que não tinha telefone celular. Ou o que um disco de vinil não é um DVDzão, né? É um negócio que cabia pouca música e tal. Então, você tem que explicar essas coisas, o processo de transformação para quem já vinha de um passado, de um legado, né, de tecnologia, que agora não precisa mais. Então, as novas revoluções que vão acontecer na internet vão em cima dessa nova geração que basicamente que está no mercado, que nasceu, melhor dizendo, nos últimos 15 anos. Tá certo, ele está falando aí nova geração, então depois do intervalo a gente vai ver como é que essa nova geração está se preparando e está convivendo com a internet, com o computador. O Conversa com a Fonte já volta.